Número 6 da pauta, processo administrativo disciplinar da relatoria do excelentíssimo senhor Corregedor-Geral, desembargador Marcos Henrique Basílio, processo 63.771, magistrado requerente, Corregedor-Geral, magistrado requerido, João Carlos de Souza Correia. Doutor João Francisco Neto fará sustentação oral. Senhor presidente, sim, pela ordem, eu estou manifestando meu impedimento para funcionar no julgamento desse processo, tendo em vista que o requerido é patrocinado por meu sobrinho, João Francisco Neto. Ok, desembargador, seu impedimento está registrado. Eu também quero informar aqui que normalmente em processos esse processo teve início na ocasião em que eu era corregedor. Vossas Excelências sabem que eu costumo me declarar suspeito, só que quando eu emiti um juízo de valor por ocasião da corregedoria. Neste caso aqui, eu estive examinando, não houve isso, apenas abriu esse processo de sindicância e eu não cheguei a emitir nenhum juízo de valor, razão pela qual eu não estou me declarando suspeito nesse caso. Então, vamos prosseguir. Senhor presidente. Sim. Desembargador César Cury, eu vou me declarar por impedido. Fui eu que determinei, eu estava responsável pelo processo criminal, pela investigação criminal, fui eu que determinei a extração de peças para a instauração do PAD. Então, eu fiz um juízo de valor lá atrás para poder, então... Essa posição é minha pessoal, tá, desembargador? Não é... Eu sei, mas você se permite, eu vou aderir a ela. Sim, não, tudo bem. Vou usar como precedente, meu favor. Tá bom. Porque eu entendo que, de alguma forma, já me pronunciei ainda, porque aqui o objeto de cognição é a abertura ou não de PAD. E lá atrás, quando determina o encaminhamento das peças, eu considerei haver elementos necessários para o encaminhamento. Então, nesse sentido, acho minimamente prudente que eu me reserve de participar do julgamento. Então, está registrado também. Então, vamos lá, doutor João Francisco Neto, por favor, faça a sua sustentação. Cumprimento Vossa Excelência, presidente deste órgão especial, cumprimento o desembargador Marcos Basílio, Corregedor-Geral da Justiça, os demais desembargadores que compõem este colegiado, saúdo também os serventuários de justiça, na pessoa do doutor Napoleão e os demais presentes. E eu posso afirmar, com a mais absoluta segurança, que esta é a acusação mais absurda que eu já vi nos últimos tempos. Essa história, tal como contada, tal como narrada, de que o magistrado teria entrado sorrateiramente pelas portas dos fundos de uma loja e furtado um objeto, é absurda e merece ser repelida com a mais absoluta indignação. Defendo um magistrado com mais de 30 anos de judicatura e que se vê agora na contingência de se defender de uma acusação falsa, infamante e absolutamente sem provas. Não há prova alguma a ser produzida nesse processo. Eu estive no gabinete do desembargador Marcos Basílio e disse, se estivéssemos julgando um habeas corpus numa Câmara Criminal, essa acusação merecia ser trancada por falta de justa causa. Toda a história se baseia em prints que foram extraídos de um laudo de 14 câmeras de segurança. Esse DVD, com essas 14 câmeras de segurança, simplesmente não existe. Esses DVDs sumiram. Eu cheguei a fazer 2 pedidos ao Corregedor-Geral da Justiça para que a defesa fosse apresentada após a vinda dessa mídia aos autos. Só que essas mídias simplesmente não existem. E se pudéssemos assistir às gravações, veríamos que o magistrado, ele entra na loja, ele fala com a funcionária, ele recebe autorização e leva o objeto. Não houve furto nenhum. O que se tem é esse papelucho, esse laudo de informática, que foi preparado por alguém que nem sabemos quem é, e essa pessoa teria assistido os vídeos, e ele constata, então, que ali, às 14h23, o suspeito teria entrado com o carro no estacionamento da loja,
E na linha cronológica, segundo esse laudo, às 14 horas, 26 minutos e 16 segundos, o suspeito teria entrado pela porta lateral do estabelecimento e 6 segundos depois, aos 14 horas, 26 minutos e 22 segundos, o suspeito teria saído pela porta dos fundos. Então, segundo o laudo, teria havido um furto relâmpago. A pessoa entrou, pegou o objeto e saiu em 6 segundos. Só que isso é o que diz, é o que está escrito no laudo. Mas, quando verifica-se as duas imagens, ou seja, 14 horas, 26 minutos e 16 segundos, e a de 22 segundos, nesses 2 instantes, o suspeito está dentro da loja. Então, o laudo que é utilizado para acusar diz que aos 16 segundos, o suspeito está entrando pela porta lateral. Vai ver a imagem. Nessa imagem, a pessoa está dentro da loja, olhando para uma parede. E aos 22 segundos, que está escrito no laudo que ampara essa acusação, que diz que o suspeito estaria saindo sorrateiramente pela porta dos fundos, vai ver essa imagem e o suspeito, então, ele está dentro da loja também. Até agora, parece que ninguém viu isso, passou batido. Mas eu analisei, eu vi. E se Vossas Excelências verificarem o que está na página 9 da minha defesa, verão que esse laudo, ele é absolutamente mentiroso. E basta ver, porque o DVD sumiu. O que se tem são uma sequência de imagens. Vejam, senhores desembargadores, 14 horas e 23 minutos. O magistrado entra com seu carro no estacionamento da loja e tem um homem em pé, anotando a placa. Ele pediu autorização para deixar o carro estacionado lá. Às 14 horas, 26 minutos e 16 segundos, que segundo a acusação, ele estaria entrando sorrateiramente pela porta lateral, a pessoa está no meio da loja, o magistrado, olhando alguma coisa lá no meio, uma loja gigantesca. E aos 22 segundos, que se diz que ele teria saído pela porta dos fundos, como um larápio, a pessoa está dentro da loja. Isso é mentira. Tem mais, ele sai às 14 horas e 29 segundos andando. Ou seja, ele deixou o carro no estacionamento do estabelecimento. Outra imagem, 17 horas e 10 minutos, ele está saindo de novo, com uma pessoa. Ou seja, ele saiu para passear, 3 horas depois ele volta para a loja, entra dentro da loja, sai para passear de novo, e depois, às 18 horas e 46 minutos, ele volta para a loja andando, junto com uma mulher, e às 18 horas e 51 minutos, então, ele pega o seu automóvel e vai embora. Então, não há nenhuma imagem que identifique o magistrado entrando pela porta lateral, tampouco saindo pela porta dos fundos com o objeto nas mãos, como está escrito no laudo. Mas as imagens que amparam esse laudo não dizem, não demonstram aquilo que está dito. E eu indago a Vossas Excelências. Isso é comportamento de quem comete um furto? Quer dizer, então, que o magistrado acordou naquele dia e disse, eu vou furtar um objeto. Entrou na loja, pegou o objeto, botou no carro, saiu para passear, foi e voltou no local do crime. Isso é um absurdo, é claro que isso não aconteceu. É claro que isso não aconteceu. E o pior, o laudo diz que tem 14 câmeras instaladas no estabelecimento, ostensivamente instaladas. Cadê o DVD? Se o DVD tivesse sido apresentado, seria a prova cabal de que ele entrou e falou com a funcionária. O magistrado, quando prestou o depoimento, ele disse o que aconteceu. A sua mãe idosa foi até essa loja, da qual ela era freguês, já frequentava aquele local. Ela comprou o objeto pela manhã e disse, o meu filho virá aqui buscar, pois eu sairei para passear. E aí a falecida mãe do magistrado pediu para que ele fosse lá buscar o objeto. E ele foi. Ele entrou lá, pediu para deixar o carro estacionado o dia inteiro, se dirigiu ao interior do estabelecimento, falou com a funcionária, recebeu a autorização, deixou o objeto no carro, saiu para passear, voltou para a loja e só foi embora 4 horas depois. É óbvio que não houve
um furto. E todo mundo já foi ouvido. Posso dizer que, na eventual abertura de um processo administrativo disciplinar, não há prova a ser produzida, porque o DVD sumiu e todas as pessoas foram ouvidas. O dono do estabelecimento disse que não assistiu ao vídeo, uma pessoa idosa, e falou: tem câmera por todos os lados na minha loja. E ele disse também que ele não sabia que o seu advogado tinha ligado para o magistrado para pedir dinheiro como condição para retirar a acusação. Isso aconteceu. O advogado do dono da loja, quando o processo chegou aqui no órgão especial, ele entrou em contato com o magistrado e tentou extorquí-lo. Ele pediu R$7.000 para retirar a acusação. Ele queria embolsar essa grana. Um canalha que ele é. Isso está cheirando a armação, a uma urdidura desse advogado que fez o registro de ocorrência com algum funcionário dessa loja. E ele diz que ele sequer viu o vídeo. Ele sequer viu o vídeo, ele apenas ouviu dizer do técnico que fez o laudo de informática que ele contratou. E no depoimento ele fala: não, tem 2 imagens lá que mostram essa pessoa entrando pela porta lateral e saindo pela dos fundos em 6 segundos. Só que essas imagens não mostram isso. Ele leu, mas não verificou as imagens, porque durante esses 2 instantes, o magistrado estava dentro da loja. E o outro que foi ouvido, já foi ouvido, o delegado de polícia, o único que assistiu ao vídeo que desapareceu. O delegado diz que ele viu o suspeito, que seria o magistrado, entrando na loja e conversando com a funcionária. Ora, se ele entrou na loja, ele conversou com a funcionária, ele estava ali pedindo autorização para levar o objeto que havia sido adquirido pela sua mãe, que já morreu. Isso tem mais de 10 anos. E um outro depoimento foi o do funcionário do estacionamento, que aparece na imagem anotando a placa do carro do magistrado, quando ele se dirigiu ao interior do estabelecimento, e ainda disse que recebeu uma gorjeta, que ele insistiu para que fosse possível deixar o seu automóvel ali estacionado durante todo o dia, pois ele pretendia passear pela cidade de Tiradentes. Então, o resumo dos depoimentos: o advogado do dono da loja fez o registro de ocorrência, não assistiu ao vídeo e tentou extorquir o magistrado. O dono da loja não assistiu ao vídeo e confirmou que havia câmeras apontadas para todos os lados, para a entrada, para a saída, e essas câmeras nunca foram apresentadas, foram apenas selecionados alguns prints e colocados nesse laudo de informática fajuto. Inclusive, colocaram apenas alguns prints, não tem nenhum dele entrando nem dele saindo, como está escrito falsamente. O delegado de polícia afirma ter visto no vídeo o magistrado falando, conversando com o atendente. O funcionário do estabelecimento que estava no estacionamento disse que recebeu uma gorjeta e permitiu que ele estacionasse o carro ali o dia todo. O vídeo não existe. E a cadeia de custódia da prova, sepultada sem pejo nesse caso. E as imagens selecionadas pelo perito não mostram o magistrado saindo e entrando do estabelecimento. Ou seja, não há mais prova alguma a ser produzida numa eventual abertura de processo administrativo. O vídeo sumiu e as testemunhas todas já foram ouvidas. Não é possível que o magistrado tenha que se defender do vazio, mas poder-se-ia dizer: é muito fácil, ele que apresente o comprovante da compra desse objeto. Eu desafio qualquer um a conseguir um recibo de alguma coisa que a mãe tenha comprado há mais de 10 anos. E eu desafio 2 vezes se essa mãe estiver morta. É impossível exigir isso do magistrado. Não se pode inverter o ônus da prova, pois isso seria rasgar aquilo que tem de mais fundamental na nossa Carta Cidadã, que é a presunção de inocência, ainda que estejamos diante de um processo administrativo
não seja uma questão penal, mas se trata de uma acusação indigna de furto, que jamais aconteceu. Todas as provas que estão colacionadas nos autos militam em favor do magistrado, salvo a maledicência. Como se defender da maledicência? Pode ter havido ali, sim, algum esquema de algum funcionário. Agora, é evidente que o magistrado, ele entrou naquele recinto, ele recebeu a autorização para pegar o objeto que havia sido adquirido pela sua mãe, e a sua própria conduta, o seu comportamento de pegar esse objeto, colocar dentro do carro, sair para passear, voltar para o local, entrar na loja. Ora, com câmeras instaladas por todos os lados, quem faria isso? Um magistrado. Um magistrado com uma folha funcional impoluta, com 30 anos de serviço da judicatura, e que se vê aqui hoje tendo que se defender do nada, de uma acusação sem lastro, de uma acusação que não tem a menor condição de prosperar, com todas as provas já tendo sido produzidas, um laudo mentiroso, um fato que já teria acontecido há quase 10 anos, e vamos submeter o magistrado a esse constrangimento, que já sabemos de antemão que ele deverá ser absolvido ao fim e ao cabo, porque não há prova. Se ele está sendo acusado... Um minuto, hein, doutor? Sim, senhor presidente, eu finalizo. Se o magistrado está sendo acusado com base em gravações de 14 câmeras de segurança, se vem um laudo que seleciona 5 ou 6 prints dessas câmeras, e o vídeo some, e todo mundo que foi ouvido, ninguém viu o vídeo, e o único que viu, que é o delegado, confirma que o magistrado entrou na loja e falou com o atendente. Então, qual o sentido? Qual o sentido de se inaugurar um processo administrativo para se apurar algo que já se sabe de antemão que está fadado a mais absoluto fracasso? Então, é com muita indignação que eu peço a Vossas Excelências o arquivamento deste feito. Muito obrigado.